Sintonia, troca de experiências e um bate-papo descontraído sobre espiritismo na sua manhã. Deusa Nogueira explica a mediunidade em nosso dia a dia. Começa agora na sua Rádio Rio de Janeiro, o programa Conversando sobre a Mediunidade. Alô amigos, queridos amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, estamos nós nesse belíssimo mês, né? O mês de dezembro, e a gente está se dedicando no Conversando a Mediunidade, nós aqui, Deusa Nogueira, trabalhando a questão da mediunidade com Jesus. E nós mesmo falamos do nosso livro, né? Nós falamos do nosso livro, que é o livro Mediunidade com Jesus, do Espírito Carlos, através do médium Roberto Lúcio de Souza, né? Editado pela editora Fonte Viva, lá de Minas Gerais. E lemos no programa passado a apresentação, a introdução, em que ele foi trazendo até a questão histórica, não é? Dizendo que não foi o Espiritismo que inventou a mediunidade, e ele vai trazendo para nós assim, relatos bons, até que ele chega em Jesus e diz, né, que na verdade Jesus, ele repete a expressão como médium de Deus, como aquele espírito mais perfeito que Deus nos deu para servir de guia e modelo, e ele vai fazendo um relato muito interessante da trajetória de Jesus, dos fenômenos ocorridos, e Jesus aí ele coloca como intérprete das potências superiores, né? Das expressões superiores que a gente não é incapaz de imaginar, mas ele mesmo fala que veio fazer a vontade de Deus, né? Então ele está caminhando, ele está realizando. E ele fala, então, no sentido ético da mediunidade e fala da renovação, essa criação do homem novo, que é esse grande projeto que todos nós estamos atrás, né? Todos nós estamos pertinazes mesmo nessa questão. E aí, na apresentação, aí já é o Espírito Carlos, que foi uma mensagem recebida pelo médium Roberto Lúcio de Souza em reunião no Hospital Espírita André Luiz, em 5 de janeiro de 1993. E aí ele colocou essa página como apresentação do livro. Então, ele fala assim: mediunidade com Cristo. O trabalho mediúnico pede-nos, primeiro, boa vontade, sem a qual não há presença necessária ao local da atividade. Então a gente sabe, né, que as nossas casas espíritas, elas estão no lugar que precisa estar. Nós temos as casas espíritas naqueles bairros, naqueles locais de fácil acesso, com condução fácil, né, com uma vida urbana mais tranquila. A gente tem esses, né? Locais bonitos, mas temos as casas espíritas que ficam na periferia, em locais de difícil acesso, com a dificuldade, com a violência, não é? Tudo isso. Então, se não houver boa vontade, esses fatores externos serão motivo assim bem forte, né? Bem forte mesmo, para que eu não compareça. E aí eu acho legal, porque ele coloca a presença, o comparecimento, como um fator importante, que muitos companheiros reclamam e acham que é uma exigência da direção da casa. Ah, lá é uma coisa muito esquisita, eu não posso faltar, eu chego atrasada e aí não posso trabalhar, isso não é muito bom não. Então tem gente que reclama disso. E aí ele fala, boa vontade, porque senão eu não vou. Chuva, sol, aborrecimento, alguém que olhou assim, olhou assado, tudo vai ser motivo para que eu não compareça à tarefa no local em que está, e naquele dia em que está determinado. E ele fala mais. Segundo, disponibilidade interior. Imprescindível ao intercâmbio mediúnico. Disponibilidade, gente.
Porque o médium vai ter que ceder dele mesmo. E ceder como? Vamos citar o exemplo do atendimento espiritual. No atendimento espiritual, são espíritos sofredores que chegam com ideias contrárias. É claro que tem os doentes, são vários setores, mas eu estou falando aqui no sofredor, que vem com ideia contrária, muitas vezes contra a ideia espírita, contra a casa espírita, contra o médium, contra a família, contra o doutrinador, contra aquele protocolo que está acontecendo ali. E aí, se o médium não tiver essa disponibilidade, o que ele vai fazer? Ele vai quebrar a sintonia com aquele espírito. Vai ser difícil, vai ser difícil. Vou falar um outro setor, trabalho do passe. Quem vem tomar passe, né, quem vem muitas vezes pedir o recurso do passe, é o companheiro que não está bem, que está doente. Aí ele pode vir despenteado, vem mal cheiroso, vem reclamando, vem com as dificuldades, dependendo da doença. Se é a doença psiquiátrica, então, a coisa é mais séria. Se só aquele distúrbio da emoção, a coisa é muito séria. Então, ele não vai ser aquela pessoa que vai chegar para conversar, bater o papo, sorrir, não. Ele não vai ser essa pessoa. Ele vai ser aquela criatura com as dificuldades naturais. Se o médium não tiver disponibilidade, ele vai se afastar. Ou ele vai muitas vezes até pedir que a casa espírita ofereça, faça uma seleção de pacientes, para que ele se sinta agradável, né? Para que se sinta confortável, e às vezes até alegando assim, não, trabalhar com esse grupo é uma coisa muito ruim. Não tem aquelas pessoas que não gostam de dar passe em criança? Isso, né? Não dá passe em criança não, porque a criança é inquieta, a criança é isso, mas a criança é criança. Aí eu quero o quê? Dar passe ao idoso. Aí eu falo assim, mas o idoso, né? Ele reclama muito, ele quer conversar, ele às vezes prende a minha mão, eu não quero. Então o que eu quero da vida, né? Então se eu não tiver disponibilidade interior, eu não vou ser um trabalhador. Eu não vou ouvir, eu não vou intercambiar aquilo que a espiritualidade deseja realizar, ajudar através de mim. E aí o terceiro ponto, discernimento. Discernimento, quer dizer, o trabalho mediúnico pede discernimento, que nos auxilia ao encontro com aqueles afinizados com o bem. João, evangelista, não falava, filhinhos, não creais em todos os espíritos, antes verificai se eles são de Deus. Isso é discernimento, porque senão a criatura vai ficar tão envolvida com o fenômeno que não vai analisar, ela vai ficar tão assim, emocionada, tão feliz, porque um espírito está se comunicando com ela, que ela não vai ver qual o espírito, qual é o objetivo e qual o resultado, ela não vai analisar. Então tem que ter discernimento. E o que vai ajudar a gente a discernir melhor? É o estudo, gente. É o estudo, é o contato com companheiros da tarefa, é a gente prestar muita atenção ao nosso próprio comportamento, aos nossos próprios pensamentos, às palavras diante da vida. Isso vai nos ajudar, o discernimento, a discernirmos melhor e a vermos, né, se é válida aquela comunicação, aquele movimento ou não. E até por isso que é importantíssimo a gente exercer a mediunidade com o apoio, na supervisão, na plataforma da Casa Espírita. Não é em qualquer lugar, porque ali tem uma estrutura espiritual séria que vai nos assegurar essa proteção naquela hora em que espíritos menos favorecidos, menos esclarecidos, quiserem utilizar da nossa mediunidade de qualquer maneira. E aí eu não sei como é que eu vou me desembaraçar daquela situação. Percebemos, amigos? Então, discernimento. E às vezes eu não tenho discernimento, mas pela amizade, pelo carinho, pela confiança, companheiros da casa vão me ajudar, vão me dar aquele clique, vão me ajudar a dar aquele clique para eu prestar atenção e ir me desvencilhando e direcionando aquela companhia espiritual que não será melhor, que não será mais recomendável para o exercício da mediunidade com Jesus.
Mas, para isso, o trabalho mediúnico vai nos pedir humildade. Humildade que nos faz reconhecer os erros e possibilita nos refazer o caminho. Não é que eu não vou errar. Todo mundo que está aprendendo vai errar. Então eu tenho que colocar a situação que eu não sou a grande missionária, que eu não sei tudo, não. Erro mesmo. E às vezes eu erro até feio. Mas a misericórdia divina, a bondade de Deus, me permite refazer os caminhos. Recomeçar quantas vezes, quantas forem necessárias. E terei o auxílio, o amparo espiritual, o auxílio, o amparo da casa e da doutrina espírita. Eu terei o amparo de Jesus, porque ele falou, das ovelhas que o Pai me confiou, nenhuma se perderá. Certa feita, ouvimos de um companheiro espiritual que nos falou pela intuição. Quando Deus dá a tarefa, ele dá o recurso. Então, se a gente tem a tarefa da mediunidade, a gente vai ter o recurso. Só que nem sempre o recurso está assim tão fácil. Então, eu vou precisar o quê? Dessa avaliação, que pode ser feita por uma outra pessoa, e a partir daí eu reconhecer quando eu estou errando e ter a coragem, né? A aproveitar a oportunidade, não é coragem não, aproveitar a oportunidade de refazer os caminhos enquanto ainda estou encarnada. Enquanto ainda estou encarnada. Bem, amigos, meu nome é Deusa Nogueira, estamos nós conversando sobre a mediunidade e nesse mês de dezembro estamos aproveitando para trabalhar a mediunidade com Jesus. E para isso estamos nos baseando no livro, cujo título é esse, Mediunidade com Jesus, do Espírito Carlos, através do médium Roberto Lúcio de Souza, editado pela editora Fonte Viva. Então ele vai falando aqui, nessa apresentação, é uma página intitulada Mediunidade com Cristo, que foi recebida, é uma página do Espírito Carlos, né, recebida por esse médium em reunião no Hospital Espírita André Luiz, em 5 de janeiro de 1993. É interessante que às vezes passa um tempo, mas a atualidade é fantástica, né? É muito atual. E aí ele fala, simplicidade que nos coloque em posição segura para o auxílio. Simplicidade, gente. Quanto menos aparato, quanto menos, vamos dizer assim, complicação, menos complicação, exigências, melhor. Simplicidade, porque eu quero auxiliar. Eu quero auxiliar. Então, vamos observar que tipo de exigência eu estou fazendo para cumprir o meu dever de auxiliar e para o curso da mediunidade, que é de auxílio, é para serviço. É para serviço, não é para ostentação, é para serviço, é para ajuda. E aí eu tenho que ter simplicidade, porque se eu começar a colocar na minha cabeça uma série de exigências, uma série de vamos dizer assim, de complicações mesmo, com certeza, a minha posição para o auxílio vai ser insegura. Porque ao invés de eu ser aquele elemento da cooperação, aquele elemento da fraternidade, aquele médium da alegria, aquele médium da esperança, eu vou me constituir como um ponto de preocupação para a equipe mediúnica que eu estou, para a casa mediúnica que eu atuo, e muitas vezes até para a doutrina espírita. Que eu vou criar tanto desequilíbrio com as exigências, que no final, gente, acaba sendo o médium mais importante do que a mensagem que ele veicula. E a grande estrela é a mensagem que, pela misericórdia divina, o médium consegue enviar. E aí, então, por isso simplicidade mesmo. E, na verdade, somos todos filhos de Deus. Estamos todos nós em condição de aprendizado, de aprimoramento, de crescimento. Temos acertos, mas temos falhas, temos também. E é ajudando uns aos outros que a gente consegue chegar a uma posição melhor, né? A uma posição mais plena. E aí ele fala,
O trabalho mediúnico pede-nos conhecimento que nos liberte da ignorância e nos ofereça os instrumentos mais adequados à ajuda. É por isso que médium precisa estudar. Não vale aquela situação, eu já sou médium pronto, já desenvolvi minha mediunidade, a partir daí os espíritos me orientam. E aí eu tenho que pensar, qual é a qualidade dos espíritos que me orientam? Que tipo de orientação é dada? Muitas vezes não é por maldade, não. Mas ele é tão, como existe a lei da sintonia, da afinidade, muitas vezes ele sabe tanto quanto eu. E se eu não sei, é um cego guiando outro cego, que Jesus falou. Se um cego guia um outro cego, caem ambos no fosso. Então é esse cuidado que a gente tem que ter na verificação da nossa assistência espiritual. E o conhecimento vai ajudar. Vai ajudar, às vezes, até a perceber que tem alguma coisa que não está bem. Tem alguma coisa que não está bem. O que é? E aí eu vou conversar com alguém, vou pedir uma orientação a um outro médium, né? Vou orar, vou ter os recursos para perceber o que não está bem e o que precisa ser retificado na minha vida, no meu caminho. E ele fala mais um pouquinho. Caridade. Meu Deus. Caridade para compreender os irmãos sofredores como doentes necessitados da nossa intervenção e os amigos trabalhadores como servos do bem, sem tempo a perder na tarefa maravilhosa da seara do Senhor, tendo em vista a pequenez do nosso entendimento diante da bondade do Pai. Então aqui na caridade, ele fecha, né, a página, é só para a gente ver, caridade para quê? Para compreender os irmãos sofredores como doentes necessitados da nossa intervenção. Então que sofredores são esses? Sofredores encarnados, e aí é essa questão do médium colocar a mão na massa. Ele precisa ter alguma outra atividade além da atividade mediúnica na casa espírita. Ele precisa ajudar aos encarnados. E aí a gente tem a área do serviço social, sempre necessária. Pode ajudar na área administrativa também, como um trabalho voluntário. Ajudar na evangelização também. Percebemos, gente? Tudo que leve a ele a ter contato com a dor, porque isso vai aprumando o médium e vai ajustando a sua sensibilidade. Ele vai perceber a diversidade das criaturas que chegam e vai respeitar esta mesma diversidade. Ele vai exercer esse respeito, vai começar a desenvolver o sentimento de amor. Então ele vai ver aquela criatura sofredora que chega necessitada ou da ajuda material, né? Da intervenção através da ajuda material que procura a casa espírita, ou necessitada da ajuda moral, que são os espíritos, ele vai ver como doente. E aí a avaliação não vai ser crítica. Olha só, o fulano não tem educação, olha só como é que ele chega, olha só como é que ele é. A gente vai ter aquela avaliação, como diz a nossa querida Berenice, crística. Eu vou ver que ele é meu irmão e hoje eu estou na posição de ajudá-lo. Mas, num outro momento, quem sabe, no futuro, eu estarei na condição de ser ajudada por ele ou por alguém ligado a ele. Eu tenho que começar a pensar nisso. É o meu momento de ser ajudado, né? É o meu momento de ser equilibrado. Porque todos nós, gente, todos nós, nenhum de nós pode bater no peito e falar assim, não, caí, eu não caio nunca. E quando fala assim, a gente já está no chão. Então, é esse entendimento. E quando eu olho doente, doente é para ser criticado? Não. Doente é para ser tratado, cuidado, é para receber o melhor. Se eu hoje, vendo as questões da saúde, o meu coração aperta,
Quando aquela criatura desencarna pela falta de socorro e de cuidado, mesmo sabendo que, não foi antes da hora, né? Mas mesmo assim, a gente gostaria de quê? Uma desencarnação digna, a criatura cuidada, assistida, se sentindo amada. Mas nem sempre essas coisas acontecem na nossa sociedade atual. Vamos pensar nestas mesmas questões em termos da vida espiritual, do espírito que chega. Então, o espírito que chega, ele há de ter a excelência do atendimento. Essa é a proposta. E essa é a caridade. Então, eu vou entender o sofredor encarnado ou desencarnado que chega à casa espírita necessitado do trabalho mediúnico como um doente. E vou me ver como alguém que está tendo, por Jesus, a oportunidade de intervenção. Agora vem outra questão. Como é o meu relacionamento com os trabalhadores mediúnicos da minha casa? É todo mundo complicado, faz todo mundo errado, é todo mundo. Será que é assim? É essa relação que Jesus deseja de mim? É assim que Jesus nos trata? É assim que Jesus tratava os discípulos? Olha só. Eles não entendiam muitas vezes, pediam, colocavam situações desarrazoadas, que não tinham muito sentido, mas a paciência de Jesus com todos eles era fantástica. Então, é isso que é pedido aqui. Caridade para compreender os sofredores como doentes necessitados, e os amigos trabalhadores como servos do bem. Servos imperfeitos, sim, tão imperfeitos como eu ainda sou, mas são servidores. E aí, esses servidores, como eu, não podem ter tempo para perder nessa tarefa maravilhosa da seara de Jesus, né? Tendo em vista o quê? A pequenez do nosso entendimento diante da vontade do Pai. Então, tanto eles quanto eu, estamos procurando entender a vontade de Deus no exercício da mediunidade. Então não é melhor que a nossa relação seja fraterna, amorosa, cristã, um ajudando o outro para chegarmos num lugar melhor, num ponto melhor, do que a gente viver às turras, criticando, avaliando o outro, sem aproveitar do outro a melhor parte, e mais sério, sem aproveitar a assistência espiritual do outro irmão que a gente não sabe. E nessa relação da amizade, todos nós poderemos ser altamente contemplados, ampliar o nosso sentido de família espiritual. Então, só revisando, mediunidade com Cristo. O trabalho mediúnico pede 1. Boa vontade. 2. Disponibilidade interior. 3. Discernimento. 4. Humildade. 5. Simplicidade. 6. Conhecimento. E 7. Caridade. Com esses requisitos, a gente com certeza estará exercendo com muita alegria e com muito carinho a mediunidade com Jesus. Aproveitemos este mês de dezembro, aproveitemos a comemoração do Natal de Jesus para brilhar a nossa luz, para sermos fraternos. Os meus discípulos serão reconhecidos por muito se amarem. E olhemos aquele que chega à casa espírita como necessitado e como trabalhador, como um discípulo de Jesus, como nós, necessitado de acolhimento, necessitado de compreensão, necessitado deste amor que, como diz a senhora Laura, lá em nosso lar, é o sublime, o profundo, o incomparável alimento de nossas almas, de nossas vidas, do nosso coração. Muita paz. Deusa Nogueira explica a mediunidade em nosso dia a dia. Programa Conversando sobre a Mediunidade.